Fala pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Diretório Dev. Se a sua meta é dominar C#, a gente precisa começar pela base, pelo alicerce de tudo. E é exatamente o que vamos fazer hoje. Vamos entender de uma vez por todas o que são variáveis e, claro, escrever nosso primeiro programa. E olha, uma coisa que eu aprendi com o tempo é que dominar esses fundamentos é o que de fato constrói um profissional de verdade. Vamos nessa? Então, qual é o nosso plano de voo para hoje? É bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai desvendar o que são as variáveis. Depois, vamos conhecer os tipos de dados que são essenciais no dia a dia. Aprender o jeito certo de declarar e dar nome para eles. E, para fechar com chave de ouro, vamos botar a mão na massa com o nosso primeiro Olá Mundo. Beleza, vamos começar pelo começo. O que são variáveis, afinal? Pensa nelas como se fossem as pecinhas de Lego da programação. Antes da gente sair construindo um castelo, a gente precisa entender o que são as peças e como a gente guarda e organiza cada uma delas. No nosso caso, as peças são os dados com os quais a gente vai trabalhar. E essa analogia aqui é perfeita para a gente visualizar o conceito. Imagina que a memória do seu computador é um armário gigante, cheio de gavetas. Uma variável é simplesmente uma dessas gavetas. A gente coloca uma etiqueta com um nome nela e guarda uma informação lá dentro para poder pegar e usar depois. Simples assim. Agora, se liga num detalhe que é super importante no C#. Ele é o que a gente chama de linguagem fortemente tipada. O que isso quer dizer na prática? Que antes de você guardar qualquer coisa na nossa gaveta, você precisa avisar que tipo de coisa vai ali dentro. E pode parecer uma limitação, mas acredite, isso é uma camada de segurança pra gente. Garante que o programa não cometa erros bobos, tipo tentar somar um número com um nome, sabe? Ok, então que tipo de coisa a gente pode guardar nessas nossas gavetas? Vamos conhecer agora os 4 tipos de dados fundamentais, aqueles que vão aparecer em praticamente todo o código que você escrever em C#. Para começar, a gente tem o int. Ele é a abreviação de integer, que significa inteiro em inglês. E é para isso mesmo que ele serve, guardar qualquer número que não tenha casas decimais, seja ele positivo ou negativo. Pensa na idade de alguém ou na quantidade de itens num carrinho de compras. Em seguida, a gente tem o double. Esse aqui é para quando a gente precisa de precisão, sabe? Números com vírgula, com casas decimais. É perfeito para preços de produtos, para medidas exatas, altura, peso, qualquer coisa que não seja um número redondo. E para texto, pode ser uma letra, uma palavra, um parágrafo inteiro, não importa. Para texto, a gente usa o tipo string. E aqui tem uma regrinha de ouro. Todo texto, toda string, tem que estar sempre entre aspas duplas. Sempre. E por último, mais super importante, temos o bool, ou booleano. Ele é bem simples, só pode guardar 2 valores possíveis. Ou ele é true, que significa verdadeiro, ou ele é false, que significa falso. É com ele que o nosso programa começa a ficar inteligente e tomar decisões. E olha só essa tabela, ela resume bem o que a gente acabou de ver. Int para números inteiros, double para números com casas decimais, string para texto e bool para verdadeiro ou falso. Entender bem esses 4 é o passaporte de entrada para construir qualquer lógica em C#. Ok, a gente já sabe o que guardar. Agora vamos ver a parte prática, como a gente cria, ou seja, declara e dá nome para essas variáveis seguindo as regras e as boas práticas do mercado. A fórmula é bem tranquila, olha só. Primeiro, você diz o tipo da variável. Depois, você escolhe um nome para ela. Aí vem o sinal de igual e, por fim, o valor que você quer guardar ali. E não esquece, toda a linha de comando em C#, toda a instrução termina com um ponto e vírgula. É como se fosse o ponto final da frase, avisando o computador que aquele comando acabou. Agora, se eu pudesse dar um único conselho, uma dica de quem já escreveu muito, mas muito código nessa vida, seria essa aqui. Dê nomes que façam sentido. Um código limpo, legível, não é só um capricho, é uma necessidade. Facilita não só a vida de quem vai trabalhar com você, mas a sua própria vida quando você precisar olhar para esse código daqui a alguns meses. Dá uma olhada nessa comparação, por exemplo. De um lado, int x igual a 25. X? X o quê? Não dá para saber. Agora olha o outro lado. Int idade usuário igual a 25. Pronto, bateu o olho, já entendeu do que se trata. A gente não precisa adivinhar. E para a gente fixar bem, aqui vão umas regrinhas rápidas. O ponto e vírgula no final é obrigatório. Nomes de variáveis nunca podem começar com um número. E lembre-se, C# faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. E essa dica do Camel Case é de ouro, tá? Começar com letra minúscula e usar uma maiúscula para cada nova palavra.
É o padrão que a comunidade C# usa para variáveis locais, então já vai se acostumando que deixa o código muito mais fácil de ler. Chegou a hora, a parte que todo mundo espera. Vamos juntar tudo isso que a gente aprendeu e finalmente escrever e rodar nosso primeiro programa em C#. O clássico, o famoso Olá Mundo. Esse código pode parecer um pouco estranho no começo, mas vamos quebrar ele em partes. A primeira linha, Using System, basicamente importa uma caixa de ferramentas padrão do C# que tem, entre outras coisas, o comando que a gente precisa para escrever na tela. O Static Void Main é o ponto de partida oficial. Todo programa C# começa a rodar a partir daí. E por fim, console.writeLine é o comando que de fato pega o nosso texto e manda ele aparecer no terminal. E tá aí, o código completo. São poucas linhas, eu sei, mas não se engane. A estrutura fundamental de qualquer aplicação de console que você venha construir no futuro começa exatamente assim. E o resultado, quando a gente executa esse programa, é exatamente este, o texto Olá Mundo impresso na tela do terminal. Simples, direto e funcionando. E com isso, meus parabéns. Sério, pode comemorar. Você acabou de concluir seu primeiro programa. Pode parecer um passo pequeno, mas executar um Olá Mundo é um rito de passagem fundamental para qualquer pessoa que está aprendendo a programar. É o primeiro passo de uma jornada incrível e muito recompensadora. Muito bem, vamos respirar fundo, fazer uma revisão rápida do que a gente conquistou hoje e já começar a pensar nos nossos próximos passos aqui no Diretório Dev. Então, o que ficou de hoje? A gente viu que variáveis funcionam como gavetas na memória, que o C# nos obriga a dizer o que vai em cada gaveta, o que é ótimo. Aprendemos os 4 tipos principais, int, double, string e bool. Vimos como nomes claros fazem toda a diferença e, finalmente, como usar o console.writeLine para mostrar coisas na tela. Essa base é sólida. O que fizemos hoje foi essencial, mas a verdadeira mágica da programação começa a acontecer a partir de agora. Já que a gente sabe como guardar informações, a grande pergunta que fica é: como podemos fazer nosso programa olhar para esses dados e, a partir deles, tomar decisões e seguir caminhos diferentes? Bom, isso é assunto para o nosso próximo encontro. Até lá e bons estudos!